Fala, galerinha, beleza? Para quem não me conhece, professor Itaécio, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina, leciono atualmente na escola Jornalista João Emílio Falcão, bairro Vamos Ver o Sol. Antes de mais nada, queria deixar um abraço aí para minha galera lá da escola, todo o corpo de funcionários, gestão, e em especial para meus alunos 19AT, 19BT e 19CT. Certo? E para a aula de hoje, nós vamos revisar aí a parte que fala sobre números inteiros, pessoal, certo? Aqueles números que foram criados aí para satisfazer algumas situações que os números naturais por si só não resolviam. Então vamos lá. Para ser mais específico, nós vamos trabalhar aí, determinar a soma, a diferença, o produto ou o quociente de números inteiros em situações problemas. Então tá aí, nós temos aí nosso primeiro problema que fala sobre, o seguinte: para cobrir um saldo negativo de R$ 725 em sua conta bancária, Davi fez um depósito de R$ 900. Qual é o saldo atual de Davi? Antes de mais nada, antes de respondermos essa questão, nós temos que lembrar das regras, certo? Como é que eu faço para operar com os números inteiros? Lembrar que sempre que eu vou somar ou subtrair dois números inteiros, nós temos que conservar o sinal do maior. Se for na soma, conserva o sinal. Se os sinais forem iguais, conserva o sinal e soma. Se os sinais forem diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai, certo? Na multiplicação e divisão, a gente tem que fazer aquela regrinha do jogo de sinal, onde eu tenho que mais por menos dá um resultado negativo, menos por mais também dá negativo, mais por mais dá positivo, menos por menos positivo. Em outras palavras, sempre que os sinais forem iguais, o resultado vai ser positivo. Sempre que os sinais forem diferentes, o meu resultado ele vai ser negativo. Lembrando também que quando eu tenho uma soma de números inteiros, certo? Onde aparece um sinalzinho de mais aí. Veja aqui um exemplo. O sinal de mais antes do parêntese. Por exemplo, mais menos 5. Ou o contrário, né? Menos mais 5. Sempre que aparecer isso, lembrar de fazer também o nosso jogo de sinal. O que é o jogo de sinal? A regrinha lá da multiplicação e da divisão. Mais por menos dá menos, então isso aí seria igual a menos 5. A mesma coisa se for negativo, ó. Menos por mais também dá menos, então isso aí também resultaria em algo negativo. Tranquilo? Então vamos ao nosso problema aí. Nós temos no problema que o Davi ele estava com o saldo negativo de menos R$ 725, certo? Para resolver esse problema, ele fez um depósito de R$ 900. Aí você tem que entender essa situação problema. Quando eu digo que ele fez um depósito, isso quer dizer que ele colocou, acrescentou dinheiro em sua conta. Então isso é algo positivo, certo? O que nós tínhamos um valor negativo de menos 725 e aí foi acrescentado um valor positivo de 900. Então nós passamos a ter essa situação aí, ó, menos 725 mais 900, tranquilo? E aí o que é que nós temos aí? Nós temos uma soma de números inteiros. Acabamos de mencionar que sempre que eu tenho uma soma onde os termos têm sinais diferentes, eu devo conservar o sinal do maior, certo? Quem é o maior aí no caso? É o 900, né? Isso quando eu falo em maior, nós estamos falando em valor absoluto, em módulo, sem considerar aí, claro, o sinal. Eu estou olhando só para o número 725 e para o número 900 e vejo quem é o maior, certo? Então, como os sinais são diferentes, nós temos que fazer a subtração. 900 menos 725 resulta aí num valor de 175. Identifico quem é o maior, que é o 900, então eu pego o sinal dele, que é mais, e aí o meu resultado seria igual a mais R$ 175. Então a pergunta é, qual é o saldo atual
de Davi. O saldo dele é positivo de R$ 175. Tranquilo? Então vejam que essas questões elas não são aquelas questões que vão dar muita dificuldade a vocês. É lembrar das regras. Sempre que eu for somar ou subtrair números inteiros, eu vou, se os sinais forem iguais, soma, conserva o sinal. Se os sinais forem diferentes, subtrai, conserva sempre o sinal do maior. Beleza? Então vamos para a próxima aí. O segundo problema me diz o seguinte: o dado vermelho representa os pontos perdidos e o verde, pontos ganhos. Qual é o total de pontos em cada jogada, certo? Então, quando ele fala em pontos perdidos, isso quer dizer que são valores negativos. Quando eu falo em pontos ganhos, isso representa aí um valor positivo, tranquilo? Então, nesse primeiro problema aí, nessa primeira situação, nós temos no dado vermelho um valor de 4 e no dado verde um valor 2. Então, isso aí representa menos 4 mais 2, certo? Então, ó, observem aí nesse caso que novamente nós temos dois valores com sinais diferentes, um negativo e outro positivo, e eu tenho que ver o que diz a regra. Sempre que eu tenho uma soma com dois valores ou mais em que eles têm sinais diferentes, eu devo procurar aquele que tem um sinal maior, no caso aí é o menos 4, um valor maior, aliás, não sinal, né? Um valor maior, que é o 4, subtrair e conservar esse sinal. Então, nossa resposta aí seria o quê? 4 menos 2, 2, e o sinal do maior, menos. Então, portanto, menos 2. Tranquilo? Agora vejam essa segunda situação aí. Situação da direita. Nós temos aí um sinal, um dado vermelho, aliás, com o valor igual a 1, e no dado verde, um valor igual a 6. Então, o vermelho é negativo, menos 1, e o verde positivo, mais 6. Novamente, os dois números possuem sinais diferentes. Então, eu vou procurar aquele que tem um maior sinal e vou subtrair, certo? Quem é que tem um maior valor, aliás? É o 1 ou é o 6? O 6 é maior, portanto, eu vou considerar o sinal dele, que é positivo, e vou subtrair. 6 menos 1, 5. Então, portanto, aí o meu resultado seria igual a mais 5. Pois bem, a próxima situação, eu tenho um dado vermelho com o valor 1 na face superior e o dado verde com face superior igual a 3. Então, nós temos na situação dado vermelho negativo, menos 1, dado verde positivo, mais 3. Novamente, os sinais são diferentes. Vou identificar aquele número que possui o maior módulo, possui o maior valor absoluto, no caso aí seria o 3. O sinal dele é positivo. Então, o meu resultado eu já sei que tem que ser positivo. Vamos aí fazer a subtração, porque são sinais diferentes. 3 menos 1, 2, positivo, porque o sinal aí, o que acompanha é o 3, que é maior. Então, mais 2. Beleza? E na última, quarta e última situação, nós temos aí no dado vermelho a face superior igual a 3, então 3 negativo. No dado verde, face superior igual a 2, então 2 positivo. Então, minha situação aí fica igual a menos 3 mais 2. Procuro identificar aquele número que possui maior valor absoluto, no caso aí é o 3. Sinais diferentes, nós vamos subtrair. 3 menos 2 igual a 1, portanto, o resultado menos 1. Tranquilo? Show de bola? Vamos para frente. Nosso terceiro problema diz o seguinte: a turma está animada, jogando no tabuleiro. A tabela mostra os pontos ganhos e os pontos perdidos dos 5 participantes. Aí nós temos aí a tabela. Nós temos aí 5 participantes, são eles: Vera, Márcia, Cláudia, Pedro e Jorge, certo? E nós temos aí nas linhas seguintes os pontos ganhos na primeira linha e na segunda linha os pontos perdidos de cada um, certo? Vera ganhou 10 pontos, perdeu 16. Márcia ganhou 19 pontos, perdeu 7. Cláudia ganhou nenhum ponto, perdeu 6. Pedro ganhou 3, perdeu 15. Jorge
ganhou 15 e perdeu 18. E aí nós temos aí as perguntas. Letra A, qual jogador fez mais pontos no total? E quantos? Certo? Letra B, qual jogador fez menos pontos no total e quantos também? Então vamos aqui para a nossa tabela auxiliar. E aí a Vera, nós já vimos que ela fez 10 pontos, então 10 pontos positivos, e perdeu 16, portanto 16 negativo. E aí vamos seguir o mesmo raciocínio aí da questão de número 2, da questão de número 1, certo? Nós temos aí uma soma entre valores com sinais diferentes, sinais opostos. Eu vou conservar sempre aqui o sinal do maior número, no caso aí nós temos 10 e 16, obviamente 16 é maior em valor absoluto, então eu vou considerar o sinal dele, que é o sinal de menos. E aí vamos subtrair. 16 menos 10, eu tenho igual a 6 negativo. Então a Vera, no total, ela ficou com um saldo aí de menos 6 pontos. Tranquilo? Depois vem a Márcia. A Márcia, ela fez 19 pontos, então, portanto, 19 positivo, e perdeu 7 pontos, portanto, 7 negativo. Novamente, os sinais são diferentes, eu identifico aquele sinal do maior número, no caso aí seria positivo, porque o maior é 19, e aí eu faço a subtração. 19 menos 7, isso me dá um total de 12. Então, portanto, mais 12 pontos. Então, a Márcia aí ficou com um saldo de 12 positivo. O próximo foi a Cláudia. Ela fez aí nenhum ponto positivo, mas perdeu 6. Então, o zero, ele é um elemento neutro, né? Então, a gente desconsidera o zero. E aí, portanto, o saldo da Cláudia foi igual a menos 6. Próximo participante foi o Pedro. Ele fez um total aí de 3 pontos positivos e perdeu 15 pontos, portanto, 15 negativo. Identifico o 15 como sendo o maior, portanto, o sinal dele negativo vai ser o da resposta. E aí eu devo subtrair. 15 menos 3, nós temos igual aí a 12 negativo. E por fim, o Jorge, que fez 15 pontos positivos e 18 pontos negativos. O 18, ele tem maior valor absoluto, portanto, vamos considerar o seu sinal, que é aí o sinal de menos. Vamos subtrair esses dois valores. 18 menos 15 dá um total aí de 3, portanto, 3 negativo. E aí a gente volta para o nosso problema. Ele pergunta lá quem fez mais ponto e quanto. Quem fez mais ponto aí? Desses valores aqui que nós encontramos, ó, menos 6, mais 12, menos 6, menos 12 e menos 3. Ele faz duas perguntas, qual o maior e qual o menor, né? Então, quem fez mais ponto aí, ó, o maior, no caso, foi a Márcia. E o menor, menos 12, foi o Pedro, com 12 pontos negativos. Então, portanto, nossas respostas lá, letra A, mais pontos foi a Márcia, 12 pontos positivo, e letra B, menos pontos foi o Pedro, com 12 pontos negativos. Beleza? Próximo problema. Problema aí de número 4. O que diz aí o problema 4? Pedro viajou para Buenos Aires e no dia em que chegou a temperatura máxima, ó, temperatura máxima registrada foi de 11 graus Celsius e a mínima foi de menos 3 graus Celsius. Então, ele está falando aí em temperatura máxima e mínima. E a pergunta é, qual foi a variação de temperatura em Buenos Aires nesse dia? Então, toda vez, pessoal, que falar em variação de temperatura, nós temos uma regrinha a seguir. Qual é essa? Variação de temperatura é calculada sempre através da diferença da subtração entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, nós temos aí que a temperatura máxima foi igual a 11 graus Celsius, então menos a temperatura mínima, que é menos 3. Aí você poderia perguntar, professor, por que o senhor botou esse parênteses, por que tem esses dois sinais aí de menos? Ora, percebam que a temperatura mínima
que era menos 3, já possui um sinal de menos. Como eu tenho um outro sinal de menos aí, ó, que é esse aqui da fórmula, eu não posso deixar dois sinais juntos, certo? Então, o que a gente faz? Coloca aí um sinal de um parênteses justamente para separar esses dois sinais aí, correto? E aí, ó, lembra do que nós falamos lá no início. Sempre que eu tiver um sinal antes do parênteses, nós temos que fazer aí o nosso jogo de sinal. E aí esse jogo de sinal vai ficar menos por menos mais. Então isso aí é igual a 11 mais 3. E aí era só somar 11 mais 3 igual a 14. Portanto, nossa alternativa aí seria letra D. Tranquilo? Não pode esquecer, falou em variação de temperatura, eu tenho que pegar a máxima menos a mínima. Lembrando que se a mínima já possui um sinal de menos, eu tenho que colocar sempre o parêntese. Isso não só para mínimas, para máxima também. Se for negativa, positiva, sempre eu tenho que colocar aí o sinal de parêntese antes de começar a resolver. Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida, aqueles que forem meus alunos, entrem em contato comigo lá no nosso chat, lá no Mob Educa-me, ou lá pelo nosso grupo do WhatsApp. Próxima questão, questão de número 5, uma questão aí que caiu, inclusive, na Prova Brasil, é a prova que vocês farão aí no finalzinho do ano, no mês de novembro, para ser mais específico. Então, para vocês verem aí o nível das questões que vocês vão encontrar nessa prova. E a questão 5 diz o seguinte: na correção de uma prova de um concurso, cada questão certa vale 5 pontos positivos. Então, acerta 5 pontos positivos. Cada questão errada vale aí 2 pontos negativos. E cada questão não respondida, ou seja, cada questão que o aluno deixar em branco, vale 1 ponto negativo. Das 20 questões da prova, Antônio acertou 7, errou 8 e deixou de responder as restantes. E aí a pergunta é, o número de pontos que Antônio obteve nessa prova. Percebam que antes de responder, eu tenho que perceber o seguinte. Ora, eu sei quantas questões o Antônio acertou, sei também quantas questões ele errou, mas eu não sei de cara quantas questões ele deixou de resolver, certo? Então, o primeiro passo é tentar descobrir esse número de questões. Ora, mas nós sabemos que o total de questões da prova era igual a 20. Então, como eu já sei quantas ele acertou e quantas ele errou, vamos só fazer essa subtração, tranquilo? Então, ele deixou de responder aí num total de 20, menos 7, que foram as questões que ele acertou, menos 8, que foram as questões aí que ele errou. Então, 20 menos 7, 13, e 13 menos 8, dá um total aí de 5 questões. Então, eu já sei que ele deixou de responder 5 questões. Ora, isso é a resposta? Não. Agora nós temos que montar aí nossa equação para resolver essa questão aí. Eu sei que cada questão certa vale 5 pontos, cada errada vale menos 2, cada questão não respondida vale aí menos 1. Então, ó, nós temos 7 vezes o mais 5, que é o total de pontos da questão certa, mais 8 vezes o menos 2, que é o total de pontos das questões erradas, mais 5 vezes menos 1, que é o total de pontos aí da questão que ele deixou de responder. Ora, observem que nós temos aí os parênteses. Então, numa expressão numérica como essa, nós temos que começar eliminando esses parênteses. Para isso, eu vou fazer jogo de sinal, pessoal. Ó. Observem aqui no 7 que ele não tem nenhum sinal. Todo número que não tem sinal, ele é um número positivo. E aí eu vou fazer o jogo de sinal desse número com o que está dentro do parêntese, certo? Mais 7 vezes mais 5, mais por mais dá mais, e 7 vezes 5, total de 35. Da mesma forma, o restante, ó, mais 8 vezes menos 2, mais por menos dá menos, então aqui o menos, e 8 vezes 2, 16. Aqui, mais 5 vezes menos 1, mais por menos dá menos, e 5 vezes 1, 5. Então nós temos aí uma nova expressão, mais 35, menos 16, menos 5. E aí eu vou resolver 2 a 2 esses valores encontrados. Ó. Mais 35 com menos 16 dá igual a
mais 19. Por quê, professor? Porque sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior e subtraio, certo? Então, 35 menos 16, 19. E aí, repeti o menos 5. Novamente, números com sinais diferentes, conservo o sinal do maior número em valor absoluto, que é o 19, e subtraio. 19 menos 5, 14, e o sinal do 19 positivo. Então, portanto, o número de pontos que o Antônio obteve nessa prova foi 14, alternativa correta, letra A. Tranquilo, pessoal? Próxima questão, uma questão também muito comum, certo? Muito comum quando se fala em problemas com números inteiros. Diz o seguinte: na figura, podemos verificar a relação de altura entre um avião e um submarino em relação ao nível do mar. A distância entre o avião e o submarino é... Observem aí pela figura que o avião encontra-se numa altitude de mais 1.200 metros, que o submarino encontra-se em uma profundidade aí de menos 300 metros em relação ao nível do mar. Como é que eu calculo essa distância entre eles? Certo? Vai ser a maior distância em relação ao nível do mar menos a menor distância. Lembra-se lá do problema, se eu não me engano, foi o problema 4, que nós já tínhamos o sinal de menos da fórmula e o menos do valor. Ó. Aqui vai seguir o mesmo raciocínio. Quem é o maior valor? Mais 1.200, menos o menor valor, menos 300. Como ele já é negativo e eu tenho o sinal de menos da fórmula, então se faz necessário o uso aí do parêntese. Então, ó, primeira coisa, eliminar aí esse parênteses, fazendo assim o jogo de sinal. Menos por menos, nós temos que dar mais. Então, eu tenho aí, simplificando isso, mais 1.200 com mais 300. Somar números inteiros com o mesmo sinal é repetir o sinal de um deles e somar 1.200 com 300, e aí nós chegamos aí a um valor, a um resultado de 1.500 metros positivos. Alternativa correta, nossa letra C. Próximo problema, questão aí de número 7. Durante um passeio, Mônica registrou a temperatura máxima de cada dia, como mostra o quadro abaixo. Primeiro dia, 8 graus negativos. Segundo dia, 3 graus positivo. Terceiro dia, 1 grau positivo. E quarto dia, 12 graus negativo. E a pergunta é, qual a média de temperatura registrada durante esses dias? Para isso, pessoal, para responder essa questão, você tinha que lembrar de como é que eu calculo média. Média aritmética é a razão, ou seja, a divisão entre a soma de todos os valores pela quantidade de valores que nós temos aí, correto? Então, vamos lá. Substituindo, nós temos a soma dos valores, menos 8 mais 3 positivo. Então, novamente, faz-se necessário o uso dos parênteses, porque nós temos já valores com sinais e, claro, o sinal de mais aí da própria operação, da própria soma. Então, ficou menos 8 mais 3 mais 1 mais menos 12. Tudo isso dividido por 4. Por que 4? Porque nós temos 4 valores. Então, o denominador é a quantidade de valores. Então, observe aí que para resolver, nós vamos ter que fazer jogo de sinal aqui, ó, nesses parênteses. Mais por mais, isso vai dar mais. Nós temos aqui também mais por mais, também dá mais. E, por fim, mais por menos, que aí vai dar menos. Só apagar isso aqui. Então, mais por menos, nós temos um valor aí de menos, né? Um sinal negativo. Então, vamos lá. Isso aí fica como? Simplificando isso aí. Menos 8, mais por mais 3, mais por mais 1, mais por menos 12. E aí, nós vamos resolver isso aí. Menos 8, ó, resolvendo 2 a 2, nós temos aqui, ó, menos 8 mais 3, sinais diferentes, sinal do maior e subtrai. Então, dá menos 5. E aí, eu repito o restante. E aí, novamente, 2 a 2, ó, menos 5 mais 1. Sinais diferentes, sinal do maior e subtrai.
Menos 5 mais 1, menos 4. Repetir novamente o menos 12. E aí, por fim, para finalizar, eu tenho que menos 4 com menos 12. Sinais iguais, repete sinal e soma. 4 mais 12, 16. Então, nós temos aí menos 16 dividido por 4. Agora, nós temos aí, pessoal, um quociente, uma divisão entre números inteiros, ó. Nós temos aí o 16, que é negativo, e o 4, quando não tem sinal, é positivo. Então, eu devo fazer jogo de sinal. Na divisão e na multiplicação, jogo de sinal. Menos por mais, isso dá igual a menos. 16 dividido por 4, isso é igual a 4. Portanto, a média da temperatura foi igual aí a menos 4 graus Celsius. Então, essa seria a solução do nosso problema. Beleza? Vamos fazer mais uma aí. Questão de número 8. Diz o seguinte: Danilo, Maria, João e Pedro são alunos de matemática do 9º ano. Eles estão resolvendo um desafio deixado pela professora Marilda. E o desafio é essa expressão numérica aí, ó. Como resultado da expressão, Danilo encontrou menos 34, Maria encontrou 12, João 20 e Pedro menos 50. Ele quer saber quem foi o vencedor do desafio. Então, novamente, vamos para o nosso slide aí auxiliar. E vamos resolver essa expressão. Novamente, uma expressão numérica que apresenta parênteses. Eu devo começar resolvendo o quê? Dentro dos parênteses. Então, nós temos aí, ó, 3 parênteses. Eu vou começar a resolver por esse, que tem várias operações dentro dele. Dentro dela, nós temos aí uma soma e uma potência. Então, eu devo começar pela potência. Então, eu repito tudo, ó. E lá no final, 3 ao quadrado, que é 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, 2 vezes, isso é igual a 9. Certo? Então, 3 ao quadrado igual a 9. Então, repeti toda a equação e encontrei isso aí, ó. Aí, observe que nós não finalizamos ainda com o parênteses. Então, eu vou para esse parênteses que nós temos a operação de adição aí. Menos 1 mais 9, sinal diferente, sinal do maior e subtrai, dá mais 8. Então, repito tudo e lá no finalzinho eu acrescento mais 8. Agora, nós vamos eliminar os outros parênteses. Para isso, eu vou fazer simplesmente o jogo de sinal, as multiplicações e as divisões que aparecem aí na ordem. Então, vou repetir o menos 12 e vou fazer jogo de sinal aqui, ó. Mais por menos vai dar menos. 5 vezes 8, 40. Aí faço o jogo de sinal aqui no segundo, para eliminar também esse parênteses. Menos por mais também dá menos. 16 dividido por 8, 2. Então, nosso resultado vai ficar menos 12, menos 40. E aí, menos 2. Novamente, 2 sinais, faz necessário o uso aí dos parênteses. Então, para eliminar ele, novamente, jogo de sinal, menos por menos, mais. E aí nós temos menos 12, menos 40, mais 2. Resolvendo isso aí, 2 a 2, menos 12 com menos 40, sinais iguais, repete soma, menos 52. E aí, por fim, menos 52 mais 2, sinais diferentes, subtrai, sinal do maior. Então, menos 52 mais 2, menos 50. Portanto, voltamos à nossa questão, ele pergunta quem foi o vencedor. Então, observem que o Pedro, ele acertou, ó, que ele disse que a expressão é igual a menos 50, portanto, alternativa correta, letra D. Galerinha, com isso, me despeço aqui de vocês, espero que todos tenham compreendido. Mais uma vez, eu volto a falar, aqueles que forem meus alunos, qualquer dúvida, entre em contato lá no nosso grupo do WhatsApp ou lá pelo nosso chat lá no MOB. Deixo aqui para vocês o meu forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Tamo junto. É nóis. Valeu, galera.